21 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Agradeço. Tudo bem, tá tudo tranquilo. O som do senhor, deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí, tudo certo. Bom, eu já dei a introdução aqui do tema de hoje. Agradeço aos ouvintes, ao Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila, a participação novamente. Quase um mês sem fazer programa, né? Isso. E aí vamos voltar aqui, muitas tarefas, muitas coisas a fazer também. Vamos voltar aqui. Espero que tenhamos um bom programa. Obrigado aos seus homo-avô também aí, de estar participando. Também junto com a gente na rádio aqui. E eu não dou uma entrada no tema. O senhor, se quiser, o senhor está de frente. O senhor pode dar a entrada no tema de hoje, da miscigenação, das primeiras palavras. Muito obrigado. Ok. Abortou, Caleon, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Novamente estamos no ar para levar avante o tema da miscigenação da cultura iorubá junto à cultura ocidental a que nós vivemos. É um fator muito relevante, o que não tá bom aí? Tem que falar mais alto? Tá bom. É sim, falar mais perto do microfone para ficar mais alto, para o pessoal escutar. E agora melhorou? Tá a mesma coisa, mas tá bom, dá continuidade, vamos lá. É um fator muito relevante que as pessoas que cultuam ou que se ingressaram dentro do sistema de Ifá entram em conflito consigo próprio a respeito das duas culturas. Uma cultura é aquela que você é ocidental, a que você tem de berço e que você traz no seu sangue, dentro da sua formação, dentro do Brasil, que é o nosso caso. Uma outra é uma conquista que nós temos ao ingressar em Ifá e vamos se integrando dentro da cultura iorubá, onde existem alguns choques de valores do cotidiano da vida. O valor do cotidiano da vida tem o propósito de alinhar, tem o propósito de se ajuntar, tem o propósito de se lapidar. Porque Ifá, ele é a codificação genética do mundo e nós estamos incluídos nele. Que eu já falei em outros programas, que nós estamos voltando a falar nesse mesmo assunto novamente. A aceitação que o ser humano tem quando ele se inicia em Ifá e que ele vem a descobrir determinados fatores da sua espiritualidade trazida do Orum, faz com que ele seja realmente mais lapidado no dia a dia, isso se ele assim quiser. E o fator do bem-querer, é o fator que eu digo bem-querer, é quando ele diz a si próprio o que ele deverá fazer e aceitação para com a vida e com o próximo. Porque não vivemos sozinhos nesse mundo e o direito de cada um começa quando o do outro termina, que é o livre-arbítrio da vida. Sim. Esse valor da escolha é um valor da aceitação e que aos poucos vai se adaptando. Aos poucos vai levando avante uma vida nova, uma situação de ajuste e você saber aquilo tudo que você pode e o que você não pode dentro da cultura iorubá e por isso na sua vida, na trajetória do cotidiano que nós estamos aqui vivendo. Essa aceitação faz com que essas mudanças sejam gradativamente irê, seja gradativamente de bom na vida de cada um. Não podemos estar acusando se esse é bom ou aquele é ruim. Existe sim o fator da escolha e o fator
do respeito para com o próximo. E isso faz com que nós possamos ter, dentro da espiritualidade em geral, um fator da fonte do axé. O axé, ele é a força magnética que movimenta o mundo e faz com que cada um tenha a sua própria força dada por Olodumare. Essa força, esse é o axé que cada um vai obter, vai reter dentro de si, sem que ele perca a força, faz com que ele tenha que ter realmente a aceitação de si próprio. Todo aquele que tem a aceitação de si próprio para com o mundo, ele se fará feliz e fará o próximo feliz também. Nós não podemos ter dentro de nós mais do que duas opções. Uma é o sim e a outra é o não. Se você optar pelo sim em se integrar dentro de uma sociedade, você terá que também saber o não do que você pode fazer nela ou não. Isso seja na material e seja na espiritual. Eu digo isso muito claramente, de uma voz bem tranquila a respeito desse fator, porque o ser humano, ele não vive sozinho. O ser humano, ele é agregado à sociedade trabalhista, à sociedade espiritual, à sociedade familiar, e todos esses fatores têm que estar em conjuminância para que ele possa realmente ser aceito. Todo aquele que for de encontro a determinadas realidades, ele haverá barreiras contra a sua pessoa. E isso faz com que ele tenha dentro dele a verdade. Porque a verdade de cada um pode ser a mentira do próximo. A sua verdade está baseada naquilo que você crê, naquilo que você faz e naquilo que você caminha dentro da sua vida. Porque cada um de nós, antes de chegarmos em Ifá, tivemos uma caminhada espiritual, seja lá em qual segmento for. E que até o momento assim o elevou. Porque ele procurou e lá ficou. Ele procurou depois de Ifá. Aí conheceu o Cessalabá, que foi a modificação da cultura. A introdução de uma nova realidade na vida dele. Que ele vai se agregar devagar. Ele vai se agregar passo a passo. E vai também ajudar o seu próximo a se agregar passo a passo. Devagar, a que ele possa realmente ter os pés no chão para um dia ter a sua conquista de cultura e sabedoria. Pode continuar, Daya. Não, muito bem explicado. E eu estou vendo ultimamente que pessoas, a gente estava falando isso no reservado, né? Mas tem pessoas ligadas à cultura, né? Iorubá hoje, que nunca colocaram os pés numa casa de candomblé e umbanda em si. E eu vejo que, sinceramente, essas pessoas estão muito mais equilibradas materialmente, para poder entrar no modo espiritual, no mundo espiritual, e manter mais forças para terem conhecimento. Então, do mesmo modo que uma pessoa nunca bateu numa casa de candomblé e for numa casa, né, de respeito, né, tem sacerdotes ou sacerdotisas de respeito, eles vão pegar mais conhecimento e abranger mais do mundo espiritual para a sua vida. O que o senhor disse, e que está acontecendo bastante, até nós vemos assim no nosso grupo da rádio, é que realmente a Mãe Mater, né, o mundo de Ifá, o mundo de Orixá na Nigéria, o que está sendo trazido para cá está sendo um pouco, na minha visão, deturpado. Porque também está faltando, como a gente estava falando anteriormente, do respeito, né? Do que foi trazido da Nigéria para cá. E esses sacerdotes, né, de Ifá principalmente, que trouxeram, né, Ifá para o Brasil e depois acabaram sendo esquecidos. Porque está sendo só lembrado de 1990 para cá. E é esquecido os 1960, 1970, que exatamente. Nós tivemos sacerdotes de Ifá aqui, mas não tivemos a abertura. Porque o Ifá, na verdade, o que eu queria dizer às pessoas é que o Ifá é Ifá na China, no Cazaquistão, na Austrália, no Brasil. A pessoa vir e tentar usar o Ifá para o candomblé,
usar o Ifá para uma umbanda, usar o Ifá para o kardecismo, vocês vão ver, a gente sempre está repetindo isso, mas essa miscigenação é um pouco complicado, pessoal. Um pouco não, muito complicado. Bastante. Porque os versos de Ifá, além de serem antigos, eles são atualizados. Tem muita gente que chega, deve falar pro senhor, ah, mas esse verso não serve para mim, por que eu vou ter filho agora? Por que o Ifá pede para eu ter filho? Quer dizer, o Ifá aconselha você ter filho para a prosperidade ou para você ser mais homem. No caso, o consulente homem. Tem vários sentidos essa questão. Ter filhos, ter esposa, ter um carro, se você pode comprar um carro ou não, se você pode iniciar ou não. O Ifá abrange tudo que tem no universo, não é só África. Ah, mas no meu país a lei é tal, não pode ter tais coisas. Eu não posso seguir tais conceitos. Então não entra no Ifá. É bem sim, bem duro mesmo. A gente tem que fazer o quê? Compreender o Ifá. Mas como é que compreender? Você participar do templo é tão difícil. Você ir até o Riacho Grande, você ir até São José dos Campos, ou você ir até a Nigéria, é tão difícil, é difícil, mas você quer conhecer profundamente uma cultura, se você quer seguir uma religião, é assim. Ligar a Deus é assim. O seu Deus são os orixás, são assim, porque eles viveram assim. Se você quer seguir o assim, é assim. Não tem como fugir. Ah, mas no meu país não pode sacrificar. Então não cultue Ifá. Não cultue o orixá. Eu estava perguntando para uma pessoa, Babolo Fadjemi, na Alemanha, se lá tinha culto de orixá. Eles falaram, tem, lá tem candomblé. Ela conhece candomblé. O Ifá ela não conhece. Por enquanto ela não conhece. Eu falei para ela, como é que é a questão de sacrifício aí? Ela falou, não tem. Mas será que as pessoas, mesmo candomblé lá, como é que eles fazem o trabalho, como é que eles fazem ebó? Ela falou, não fazem. Tem que fazer no Brasil. Então como é que vai cultuar o orixá lá? Tá entendendo como é que é? Fica um pouco equidistante esse fator em ter os elementos na mão e poder viver dentro de uma sociedade e que não aceita determinadas coisas. E isso faz uma modificação, uma adaptação de sistema, que foi o que aconteceu no Brasil quando vieram para cá. Muitas coisas dentro do candomblé foi uma adaptação, mesmo em comidas, mesmo em indumentária, em tantos outros fatores que fizeram com que a adaptação pudesse dar um segmento espiritual. Foi aonde surgiu o candomblé. O candomblé ele surgiu de adaptações, porque senão não teria jeito de fazer determinados atos, determinados elementos que não tinha no Brasil. E o pouco que trouxeram também se esgotou. Mas quando eles vinham vindo, eles traziam algumas coisas, mas foi se esgotando. Então aí começou as adaptações para que o sistema espiritual pudesse prosseguir. Isso sim foi o que aconteceu. Os primeiros babalaô que tiveram dentro do Brasil, eles se extinguiram, que foi Maximiano, entendeu como que é? Que levou avante e que deu o segmento para que as IA, para que as mães de santo das casas tradicionais pudessem dar a iniciação ao orixás. Depois, com a perca, elas assumiram as rédeas, assumiram a situação espiritual pelo de Logum, fazendo com que, na consulta, elas pudessem saber de que orixá que era aquele filho, como prosseguir com ele, porque já tinha ausência de Ifá. Não que Ifá não esteve no Brasil, Ifá veio junto para o Brasil. Sim. Mas houve uma ausência muito grande dele. Em 1970 é que começou novamente no intercâmbio cultural da USP Ifá voltar para o Brasil. Entendeu? Em Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, que foram os dois estados mais fortes que receberam Ifá nessa segunda etapa, né? Nessa sequência que está dando, que hoje você tem a rádio para falar. Sim. Porque a não divulgação em 1970 também era muito grande. Eles estavam aí novamente, mas era muito grande. Não tinha a facilidade que tem hoje. Que você realmente é a primeira rádio Ifá na web. Entendeu? Que está tendo uma divulgação. Não estou chaleirando, não, estou falando a realidade. Que Sim. faz com que gravações estão no YouTube para que você possa escutar novamente, reescutar e repensar.
Porque o repensar o que você escuta também é uma cultura. Porque se você não tiver a mentalização e o raciocínio do que você escutou, você nunca mais vai conseguir chegar numa conclusão. Ou melhor, nunca chegará numa conclusão. Nós temos uma ouvinte, né, no grupo até, que ela não tinha como formular perguntas e formular questionamentos. Aí Exatamente. ela teve a paciência de escutar todos os programas. Exatamente, escuta tudo. Aí ela falou, agora eu tô dentro do que vocês estão falando, agora eu tô entendendo melhor. Escutar todos os programas, ter um raciocínio do que nós falamos e, além do mais, ter isso como uma passagem auditiva, certo? Uma passagem sonora, que pode ter certeza que você faz esse programa, que eu estou junto com você nesse programa, para o melhor, para tentar passar o que é de melhor, para o acordar de uma situação. Não para que ninguém durma em berço esplêndido. Nós estamos assim cansados de dormir em berço esplêndido. O que eu digo isso, não estou falando das casas tradicionais, das casas de axé do Brasil, não, que sustentou por séculos o axé dentro do Brasil, que deu chance de Ifá chegar, e os cultuadores de candomblé foram que começaram a procurar Ifá primeiro. Sim. Essa é a grande verdade. Os sacerdotes de São Paulo e Rio de Janeiro foram que começaram a procurar os babalaô e serem iniciados em Ifá. Então hoje não tem razão para estar atacando o candomblé. Eu não sou a favor que ataque o candomblé. Não pode, são as maiores reclamações que chegam até aqui também. Por que eles reclamam tanto da onde eles saíram, né? A maioria saiu. Não, pode sair, pode migrar, vamos falar em migrar. Pode migrar para uma outra cultura e se adaptar novamente. Mas até o instante que estiveram dentro de candomblé, satisfizeram. Lá estavam, participavam de todos os problemas sociopolítico e religioso. Quando eu falo sociopolítico e religioso, estou falando tudo aquilo que agrega em valores e desvalores que o ser humano leva para dentro do candomblé. Não é o candomblé que induz na cabeça de ninguém fatores negativos. A pessoa já chega no candomblé com maus costumes. Essa é a verdade. E quer trazer mau costume para dentro das casas de candomblé e fazendo com o que pode e o que não pode lá dentro. Pois é. Ultrapassando direitos e desrespeito aos sacerdotes. Entendeu? Trazendo fofocaiada, trazendo intriga, trazendo injúrias e daí para frente, para dentro das casas de santo. E depois sai falando mal. Mas foi assim, uma parte competente, foi integrante do sistema que hoje fala mal. Foi integrante do sistema que hoje fala mal. Essa é a verdade. Então, vamos sim, vamos mudar de cultura, vamos se ingressar na cultura de Ifá, vamos se agregar dentro da cultura de Orixá, do Cessilabá, tudo bem, concordo. Mas não sai dando tanta paulada, como se fala, certo? Oriundo de onde lhe fez bem tanto tempo. Sinto muito, mas eu tenho que falar a verdade. E vou te dizer uma coisa, eu leio tudo que escreve na rádio. Sim. No grupo, eu leio tudo. Leio tudo, presto bastante atenção. Hoje eu estou sendo bem claro, eu não sou ausente do grupo da Rádio Ifá Brasil. Eu leio tudo, só que me dá o direito só de ler. Exatamente, porque na verdade a gente teve já essa discussão, né? Em 2007. Já. 2007, nós estamos em 2015. É isso aí. Essas discussões dentro de grupos ainda continuam, né? Não, mas eu quero dizer uma coisa, que o meu falar, o meu dialogar, e que eu quero muito bem todos os integrantes do grupo e todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Quero muito bem, mas só que tenho que deixar bem claro a minha posição a respeito. E não estou encobertando falha de ninguém, erro de ninguém, porque todo mundo erra. Babalaô erra, sacerdote erra, Doté erra, Babalorixá erra, entendeu? Equede erra, você está me entendendo? Ogã erra, todos erram. Porque o ser humano, ele não é infalível. Ele é passivo de erro. Essa é a grande verdade da vida. Urumilá errou, Batalá errou, Ogum errou pra caramba. Isso, bem colocado, Daió. Não vamos pegar e ser o dono da verdade. Pois é. Isso não existe dentro da Rádio Ifá Brasil o dono da verdade. Eu encaro a rádio dessa maneira, como eu encarei você, que encontrei com você em África. E o nosso primeiro assunto
correu com os nossos pés fora do chão. Nós estávamos nos céus da África. Exatamente. Quando nós conversamos a primeira vez. Graças a Deus que não foi em terra. Nós estávamos no ar. Entendeu? É bem isso mesmo. Nós chega uma hora, eu não sou omisso. Eu não sou omisso ao que escrevem. Eu leio tudo o que escrevem. Porque se você tiver a razão de ser dentro da sua integridade, de onde você passou e que lhe foi útil um dia, não cuspa no prato que você comeu. Pois é. Aqui eu não deixo ninguém falar mal. Quando eu vejo falar mal, eu ou saio de perto. Cuidado, porque pode comprometer a rádio. Não, eu digo internamente, entendeu? Sim. Mesmo no grupo. Porque depois, a hora que o caldeirão ferver, todo mundo sai fora e vai sobrar para a Rádio Fá Brasil. Pois é. Entendeu? Pois é. E não é o seu propósito, que eu conheço a sua luta, e também não é o meu propósito, que estou com você há mais de ano. Sim. Aqui, ó, o Ifá Bamidjoko, ele veio com umas perguntas para mim reservado. Sim. E creio que ele quer saber mais profundo do que está acontecendo no grupo da rádio, o que a gente sabe que, por fator de não criar problemas externos com outras pessoas que a carapuça vai servir em alguns momentos, a gente não quer criar intrigas, né? Não, então, o máximo que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a pergunta dele é sobre a carreira de uma pessoa que cultua Ifá. O que ela passa, o que ela estuda, os caminhos que ela percorre. Se não tiver o Odu para ser um líder religioso, quais são os caminhos que essa pessoa deve seguir? Como está o desenvolvimento e o crescimento do culto para essa pessoa? Essa é uma pergunta boa. Ótima. Tem a ver com o tema de hoje, porque eu vi que essa muito primeira bom, pergunta tem a ver. Não, uma que ele deve entender, porque está falando de Olodu, tudo bem? Sim, é. Então ele não é leigo. Se ele está falando de Olodu, ele não é leigo. Agora ele está falando de compromisso, mas também não está falando de responsabilidade, tudo bem? É o que a gente sempre falou aqui, né? São dois fatores totalmente diferentes. O saber vai servir para a sua própria evolução. Essa é a verdade. Agora, todos os caminhos que você for ter realmente dentro do culto de Ifá, vai servir, antes de mais nada, antes de você ser Olodu, a responsabilidade de ser um bom iniciado. Exato. Aqui no momento que ele fala da carreira, todos nós... É carreira. Eu respondi? Sim. Se eu não respondi, faça a pergunta novamente, por favor. Sim, assim, que ele fala da carreira das pessoas que cultuam Ifá. Não, aqui não existe carreira. Então. Aqui existe um sacerdócio, existe um compromisso inicial do iniciado, que ele se inicia e vai caminhar passo a passo, longos e longos anos, até ele chegar a ser Olodu, que nem ele falou. Olodu não é carreira. Sim. Olodu foi escolhido no Orum. Para você ser Olodu, está escolhido no Orum. E você tem que ser parte, assim, muito responsável para carregar isso na mão. Aí vamos lá, aí percorre. Então, no caso que ele pergunta sobre as pessoas que não têm um caminho não querem seguir o caminho sacerdócio ou não têm esse caminho, o importante é fazer cumprir o Ifá corretamente, fazer os Oxé. O importante é cuidar do Ifá, né? Ficar tranquilo com o Ifá. Ser um bom iniciado, como eu falei, ser um bom iniciado. Sim. Entendeu? Ser um bom iniciado. Porque se ele for um bom iniciado, ele vai ter chance de conquistar a confiança. A confiança do seu Olodu vai passar para você coisas essenciais do conhecimento de Ifá. Se você não for um bom iniciado, o seu Olodu que te deu Ifá para você, com certeza ele vai ter sempre pé atrás com você, que você não pode ter armas na sua mão. Porque tudo que os Olodu têm na mão são forças estritamente fortes que possam movimentar determinadas situações. E se uma pessoa não é da confiança, não terá. E outra, todo aquele que nasceu para ser iniciado, ele vai ser só iniciado. Se ele nasceu para ser sacerdote, para ser babalorixá, para ser babalaô, para ser qual cargo espiritual que tiver, está marcado no Orum e irá cantar dos seus versos. Então, exatamente. Tudo bem. Aí tudo bem. Agora, não é muito interessante quando se começa a miscigenar, inclusive situações de família de Ifá, em situações de família de Orixá, de famílias de Vodum, e daí para frente. Porque aí é que vira salada mista, que nem eu já ouvi escrito, salada mista.
A salada mista é quem muito procura também. É verdade. Hoje eu tô falando um pouco mais sério, é só isso que tá acontecendo. Não, na verdade o senhor sempre fala sério. É por quê? É, o senhor sempre falou sério, eu tento sempre falar sério aqui também. Às Com vezes eu certeza. falo brincando aqui, mas o Oieku Ossé falou pra eu falar muito sério, eu não vou brincar não. Então, o Ecoche é bom, é ótimo ele. É um É, ótimo então. segmento da razão. Pois é. Então vamos lá. Existe uma regulação. Olha só a pergunta dele. Eu vou colocar no ar porque não tem jeito, pode né? colocar no ar. Pode A gente está colocar. falando de miscigenação e a gente pode falar de tudo isso. A pergunta dele continua. Ele está perguntando se existe uma regulamentação e fiscalização de casas que passam como culto de Ifá. Olha, vou dizer uma coisa para você. Não existe fiscalização nenhuma. A primeira fiscalização que deve ter é a próprio sacerdote dentro de si próprio. Essa é a primeira grande fiscalização que deve ter. A grande responsabilidade do real. Porque dentro do Brasil, nem dentro da Nigéria, existe tanto a responsabilidade em ninguém vigiar ninguém. Porque cada um sabe do seu caminho, cada um sabe da sua posição, cada um sabe dos seus direitos. Sim. E aqui no Brasil tem que ser a mesma coisa. Cada um tem que saber dos seus direitos. Não quem sabe mais do que um do que o outro. É. Porque fiscalização é uma coisa e querer saber quem sabe mais é outra. Só para salientar aqui que o Babalo Fadiamin falou de carreira, ele colocou aqui carreira entre aspas, tá, Thiago? Só para explicar. Ele colocou a palavra carreira entre aspas. Ele não sabe, na verdade, ele não sabe Bamidioko, né? Ele não sabe expressar como é que é a religião de fato, né? E nessa questão de fiscalização, nós nem temos, eu acho que nem existe isso no candomblé, mesmo que tenha... Já houve várias tentativas de se formar uma sociedade a esse respeito e não deu certo. Pois não é. deu certo por causa da supremacia. A supremacia que é complicado porque a gente não tem... Bem complicado. A gente não tem rei. Se for formar essa cultura de Ifá ou Orixá, deveríamos ter um rei, deveríamos ter um Arabá, um Akodá, Xedá, lá. Isso aí. Os Oloí, é hierarquia. Então, deveria ter a hierarquia. Se não temos, não tem como fiscalizar, não tem como fazer. E o governo tem que reconhecer isso também, como é reconhecido em Nigéria. Então, o governo nosso federal deveria reconhecer o que é fundamental importância que nós temos no Brasil. É que o Brasil dá carta branca para os ministros de culto religiosos que são reconhecidos pelo governo federal. E já fiz até uma entrevista aqui com o Marcelo Manzatti, que vai aparecer essa carta, né, de mestres e mestres de cultura e saberes, futuramente no Brasil, próximo aqui esse ano, né? Então o pessoal tem que ver isso, porque é assim que a gente vai conseguir mapear os sacerdotes de Ifá, os sacerdotes de Orixá, que são regularizados, né, pela nossa lei. São reconhecidos por sacerdotes na África, não. O Babalo Fadiamin Faromilá, ele tem conhecimento sim de Ifá. Ele pode fazer isso, aquilo sim. Ou falando de tal, não. Falando de tal, sim. Isso vai acabar chegando no Brasil, e é logo. E aí vai precisar... Uma coisa eu posso te dizer para você. Dificilmente no Brasil vai conseguir reunir 10 abá para se fazer uma situação de iniciação. Difícil. Dificilmente. Nem 5. Não, de brasileiros, hein? Brasileiro, nem 5. De brasileiros, hein? Nem 5. Eu não estou falando de nigeriano ou de africano, seja da Nigéria, do Benin, de onde for. Eu estou falando brasileiros, sacerdotes brasileiros que se respeitam um ao outro. Você está me entendendo? Esse é o grande fator. Porque a supremacia do querer, quem sabe mais, ainda impera em cima de tudo. Sim. Então, quando cada um começa a olhar só o seu umbigo e não respeitar o próximo, fica muito mais difícil. É porque, como o senhor disse, tem aquele leve trás bonito, né? Exatamente. Nós não vamos ter, pelo menos eu acho que na nossa geração, nós não vamos conseguir ver 10 abás sentados escutando o outro falar. Eu acho que eu também não vou estar aqui para ver também. Eu acho que não. Agora, quem achar que vai ter, estou falando de brasileiros. Não estou falando de sacerdotes da África. Estou falando de brasileiros. Tem uma pessoa aqui falando comigo no reservado, não vou dizer o nome dele, ele está escutando a rádio, ele está falando que ele vai numa casa de um sacerdote, né, e ele fica dizendo, eu sou Olowó, ele fala assim,
eu sou Olowo, eu sou Olowo. Eu sou um Deus vivo na Terra. Eu sou Primeiro, ele nem sabe falar o Oluo, né? Ele fala Olowo. Ele é o quê? Olowo, eu não sei o que é isso. Deve ser, pai. eu sou grande mão, eu sou uma grande mão. Ah, é? Olowo, né? Olowo, mão. Olowo deve ser um grande, o senhor da mão, grande mão, sei lá. Não tem tradução pra isso. Enfim, ele fica impondo esse título dele, que ele tem de iniciado 3 anos, sendo que, olha só, pessoal, pra vocês terem ideia, essa pessoa, eu tenho a ficha dele, e eu conheço a pessoa. Tem quase 12 anos de Umbanda, não teve nenhum contato com Ifá, foi na Nigéria, voltou pra Babalaô. E aí ele fala que ele é Olowo, não sabe recitar versos, não sabe, né, a cultura em si. E aí ele continua a Umbanda na casa dele, só que cultuando Ifá, ele dizendo que é um semideus na Terra. Que beleza. Então, isso que nós temos. Essa miscigenação... Olha aqui, a Jagum Malê é força viva. Sim, Tudo bem? Você entendeu, né? sim, com certeza. A Jagum Malê é força viva. É questão de aguardar. É que a gente não pode ficar falando muito, né? Mas, Não, isso existe. As pessoas que têm escutar a rádio vão na... tem isso no Ifá, tem isso no Candomblé, tem isso no neopentecostais, tem em todo lugar isso. Se vocês verem um louco falando isso, sai de perto desse louco, não faça nada. Isso é maluquice. Entendeu? Isso é maluquice. E nem na Nigéria, se for... semideuses existem. A gente conhece na Nigéria. Isso é que as pessoas não reconhecem. Eu conheço. Agora vamos ouvir a voz, né, a palavra de uma Iá, de uma Yanifá, que eu admiro muito, né? Que é a Gibolá, senhora sua mãe. Ah, minha mamãe, tá. Ela fala pouco, né? Mas ela tá aqui no grupo falando. Sim. Que na opinião dela, aqui no Brasil, o Brasil não está preparado para isso. Sim, ela fala direto isso. Ela falou pouco e falou tudo. Essa é a grande verdade. Jamais, por enquanto, na nossa geração, nessa nossa passagem por aqui, não vamos ver 10 abá brasileiros sentados. Não vamos. Abá, para o pessoal entender, são anciões de Ifá, né? Os mais velhos. Que tem conhecimento, muito conhecimento de Ifá, para poder promover, né, a cultura iorubá, né? Então é muito difícil. Não temos suporte, não temos abertura e preconceito. Aceitação. Não temos aceitação um do outro. Isso. Preconceito interno é grande, sendo que as outras religiões crescem mais porque são mais unidas. Mas não adianta a gente falar, né? Todo mundo fala isso na internet. A mesma coisa que o Tiago Rezende está falando, eu quero falar, foi o Tiago que escreveu, né, a respeito de carreira, entendeu? Eu agora entendi bem a sua posição que você falou a respeito de carreira, tá ok? Sim. Você falou em carreira e o assunto era hierarquia. Agora, a mesma coisa está falando que o Henrique Cristo africano. Eu estive em África, na Nigéria, e vi slogan nas ruas com a imagem de Cristo. E branco. E branco. Eu vi também. Você viu também, né? Vi também. Eu sei até da onde você estava voltando quando você viu. Aquela mesma esquina eu dobrei. Sim. Agora, tem outro pormenor. Agora, Cristo não era branco. Cristo era negro. Pois é. Tinha mais ou menos 1,50 m, 1,55 m, não 1,70 m, não 1,80 m, porque naquela época as pessoas não eram tão altas assim. E já fizeram o profeta com 2 metros. É aquelas coisas, né? Enfim, os olhos claros, né? Depende, né? Porque depende, ali, né? Israel ali dá pra até entender, né? Não, lá tem que ter no mínimo os olhos amendoados e cor de mel, né? Sim, acho que pra ter a luz do sol lá, o que eu falei, tem olhos azuis. Não, tem os olhos verdes. Acho que essa pessoa fez a pesquisa aí. O João lá, o Pedro, não sei. Vamos ver. Pessoal, aqui tem mais uma... Aqui ele perguntou outra pergunta, né? O pleonasmo meu, né? Ele fez uma outra pergunta no mesmo tema. Como é o comércio interno por todo o Brasil? Não vamos responder isso. Aqui a Ifacolá falou que a vaidade fala mais, né? A questão da vaidade é um fator muito relevante, porque a vaidade ela é persistente dentro do ser humano e todos eles devem ter uma vaidade pessoal na vida. Sim. Essa vaidade pessoal dele não pode ser interferida na vaidade espiritual. Exato. Essa grande mistura é que faz com que o costume seja degenerado. Tudo bem?
Vamos lá. Desculpa ter cortado. Quem é quando usar roupas e aparatos... Não dá. Esse aqui é... Ele tá fazendo a pergunta, quem usa as roupas, quem são as pessoas que usam as roupas. Se for usar o Karan Sodê e o exemplo do Karan Sodê, já dei o exemplo para as pessoas, né? Aquele rapaz que gostava muito de ver os Babalaô vestindo aquelas roupas bonitas. E aí no festival ele vestiu a mesma roupa dos Babalaô, o fio de Fá e tudo mais. E aí deram a palavra pra ele. Aí deram a palavra pra ele, recita um verso aí, ele ficou calado. Isso, aí viu que é o nosso apetrecho, né? isso. Mas tem pessoas que usam símbolos de Fá, mas não tem conhecimento de Fá. Nós chamamos essas pessoas de Okaran Sodê. Então vocês veem uma pessoa que usa símbolos de Fá, e Dei Fá, e Lequé, e se vai perguntar pra ele um verso de Fá e não souber, a gente chama essa pessoa de Okaran Sodê. Isso. Que isso é um desrespeito, mas é a realidade. E foi eu, Karan Sodê, que apareceu, né? Foi. que fala sobre isso. Mas eu gostaria que a Gibolá, ela escrevesse um pouco mais do que ela está nos falando para mim. Sim. Aqui que eu dou a resposta a ela. Hoje nós estamos engregados dentro do grupo. Tá bom, Sim. tá ótimo o programa, viu? Tá, aqui... Agora nós vamos ingressar nos programas o grupo junto com a rádio, né? Sim, eu pedi Aqui tá pro Ifá Midjokô, ele tem uma pergunta aqui, da continuação toda, que ele mandou um testamento pra mim, né? Aqui ele tá falando quais são as verdades e mitos do culto de Ifá. Se a gente tratar na parte de miscigenação da cultura. Quais são as verdades e mitos? Eu tô tentando pensar em algum exemplo aqui agora. As verdades E mitos do culto de Ifá. As verdades e os mitos no culto de Ifá. O mito seria uma mentira, no caso? E falou aqui, tem um falou aqui, Buruboê, boa noite. Aí Edom e falou, aí eu Togã e tal. Quem é? Você sabe? E falou é o Alan. E a Edom, a Stephanie. É casal? Sim, são casais. Entendi. Casal, Mas muito prazer em conhecê-los. Tá. As verdades e mitos. A verdade, você estudar Ifá Midjokô, e vocês que estão escutando a rádio, vocês pegarem os versos de Ifá e irem estudando, vocês vão ver a realidade do que Ifá promoveu para nós lá há milhares de anos atrás. Essas são as verdades. E os mitos também, os versos de Ifá, eles conseguem mostrar pra gente o que não é a realidade, o que está fora da nossa realidade. Uma das questões que eu estou tendo uma discussão com uma pessoa é sobre o homossexualismo. Então fala dos mitos e fala das verdades. Mas explica para eles que os versos que eles vão achar, os versículos que eles vão achar, eles vão achar todas as partes naturais, desde a parte animal, vegetal e mineral. Isso. Entendeu? Então, que vai se formular histórias que vai fazer com que você chegue à sua conclusão do que você quer saber. Né? Você pode ver que existe muitos mitos também, certo? Irracionais, ingressados dentro do sistema. Certo? Sim. Mas como alguns bichos, alguns animais irracionais, entendeu? E que queriam determinadas coisas, ou atacavam determinados fatores, ou atacavam outros bichos, entendeu? Isso daí faz uma relação de reflexão. Exatamente. Né? Então isso daí também faz parte dos mitos, né? Da história, né? Que está relacionado a todo o sistema natural, certo? Do planeta Terra. E também do Orum, né? Não é só do planeta Terra em si, não. Não é só terra firme, não. Porque a nossa realidade está junto com o Orum. Está junto com o Ebe Orum. Está junto com todas as forças que estão integradas dentro do sistema. Não adianta a gente ficar só calado, pensando que situações que a gente possa estar indo junto dentro de fatores que não é aquilo que vai dar equilíbrio para os nossos ouvintes. Nós queremos equilíbrio para os nossos ouvintes, para ele ter a razão de ler, refletir, escutar e julgar. É bem diferente. Né? Aqui tem uma pergunta do João Pedro. Opa. Mas está meio fora do tema, tá, João? Vou colocar a sua pergunta no ar.
O senhor pode falar, gostaria de saber quantos anos para chegar a ser um sacerdote de Fá? Essa questão é uma pergunta que sempre colocam na internet também, né? Quantos anos para ser sacerdote de Fá? Eu acho que passa a vida inteira e ainda não aprendeu tudo. Também acho que não tem idade, não tem idade, porque tem menininho de 14 anos lá que recita verso pra caramba, conhece muita coisa de Fá, e nem tem Fá ainda, nem tem nem Fá. Você vê que a pessoa é predestinada a tal, que com 20 anos consegue fazer tudo que um homem de 50 já faz. Então isso não tem idade. Pode nascer no Brasil e fazer tudo isso? Pode fazer tudo isso também. E principalmente meu filho aqui. Se ele quiser, estou disponível. Vai pegar muito mais coisas do que eu pego. Vai ser muito mais fácil a ele do que eu aqui. Porque o senhor... os filhos dos seus filhos, seus netos. Então não tem idade. Agora, eu posso falar para vocês que em 5 anos de estudo duro, pesado, assim, estudar para a OAB de São Paulo. Aqui a Gibolá, a Iá, né, minha querida Iá, ela diz assim que mito seria aquilo que muitas vezes, antes do conhecimento, nós pensamos. É a verdade. É aquela realidade que você tanto procura dentro de si próprio. Ah, tá. Respondendo ao vivo aqui pro João, é miscigenação da cultura iorubá, tá ok? Não precisa se desculpar, não, que você tá entrando agora aqui. E Fábio Midiocoi, tá me fazendo as perguntas aqui, eu vou pro outro lugar aqui, tá? Eu vou pra rádio, porque aqui não é o local. Eu tô no meu Facebook pessoal, aí não dá, né? Pessoal, se o pessoal tiver perguntas, vem no facebook.com/radiofabrasil, tá? Escreve lá. facebook.com/radiofabrasil, falando miscigenação da cultura iorubá. Vem no Vocês grupo entram da lá, rádio. mandam a pergunta na foto nossa.